Aqui quem fala é o Mestre Nacional, Nery Júnior, e vamos hoje ao nosso vídeo aí, parte 3, análise crítica aí ao livro Estratégia Moderna. Hoje nós vamos falar aí sobre vários conceitos, né? Entre eles aí nós vamos falar sobre o equilíbrio de uma posição e sua destruição. Vamos falar aí quando uma posição está empatada, quando uma posição está igualada. Nós vamos falar sobre ataque aí prematuro na abertura, né? Um ataque muito cedo na abertura. Então tem uma partida aí bem legal para a gente acompanhar. E também vamos falar aí sobre ataque e iniciativa. Então pessoal, curte aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Eu estou aí fazendo um curso de meio de jogo aí, um curso de 20 horas. Então, para quem tem interesse em participar do curso, o meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo, né? As informações sobre o curso também. Me manda uma mensagem ou só lê lá as instruções, né? Participem desse curso de meio de jogo. É um curso de 20 horas de meio de jogo, onde eu estou explicando aí 20 temas de meio de jogo, né, acompanhado de exercício, né, um curso de 20 horas aí por R$100, então um preço bem acessível. Vou estar explicando o conteúdo aí de acordo com os vídeos que você vê aqui no canal mesmo, bem caprichado, né, de uma forma bem didática. E para todos os níveis, pessoal, esse curso vale tanto para o iniciante quanto um jogador expert, assim, acima do avançado. Porque eu estou trabalhando vários temas ali de meio de jogo, muito importantes aí para todos aqueles que querem evoluir, né, sua parte aí estratégica, sua parte de meio de jogo. Então vamos ao nosso trabalho então do Estratégia Moderna. A nossa primeira posição de estudo é esse diagrama que eu trouxe exatamente do livro mesmo, Estratégia Moderna, e eu vou discutir um pouco sobre esse diagrama. Ele fala, né, sobre o equilíbrio de uma posição e sua destruição, ou seja, ele está falando quando uma posição está realmente empatada, quando a posição está igualada, e eu vou dar exemplos aqui, vou mostrar. Ele considera que o Pacman considera que essa posição ela está empatada, porque basicamente a estrutura de peões aqui é a mesma, né? Eu tenho o mesmo número de peão na mesma ala que o meu adversário, então, ou seja, tem 4 peões na ala da dama, ele tem 4 peões na ala da dama. A configuração de peões é a mesma, né? Uma pequena modificação nessa estrutura, às vezes ela já dá um plano de jogo diferente, né? A palavra plano, pessoal, a questão plano de jogo, ela é muito relacionada à estrutura de peões. E isso aí vai ser uma coisa para um outro vídeo, mas então assim, vamos trabalhar inicialmente essa posição. Então essa posição ele considera igualada. Por quê? Como eu falei da estrutura, ela está igual. O mesmo número de peças, reis seguros, né? Eu estou fazendo aquela avaliação rápida. Então ambos os reis estão seguros. O mesmo número de material. A estrutura de peão está igual. Então se esse jogo seguisse um caminho normal, onde nenhum jogador cometesse nenhum erro grave, não entregasse peça, não cometesse nenhuma imprecisão, assim, nada fora do normal, a tendência dessa partida seria um possível empate. Vamos à posição número 2. Nessa posição aqui, número 2, ele fala que a posição está igualada, ele não fala que a posição está empatada. Vamos fazer uma breve avaliação sobre a posição, né? Ambos os reis aparentemente estão em segurança, o rei preto aparentemente está mais seguro, o do branco ainda está no centro. Contudo, eu não vejo inicialmente peças pretas atacando esse rei no momento. Então, os reis basicamente estão seguros, apesar do rei branco estar um pouco mais exposto, né? O plano natural da posição seria o branco preparar, né, a saída de dama seguido de roque grande. Esse é o plano natural. Não seria o lance do branco agora. A jogada branca no momento seria o movimento F5, pois se o branco jogar dama D2,
o branco vai estar entregando aqui um peão em G, e com certeza o preto iria capturar esse peão. Então, o movimento F5, ele é um movimento típico dessa avalanche de peões aqui em cima do rei preto, esse ataque de peões, né, por ser uma posição típica de rocks opostos que está se criando. Exemplo, após o movimento F5, suponhamos aqui que o preto jogue um bispo C4. Né? O branco poderia ignorar esse bispo C4 e seguir a posição calmamente com seu dama D2, preparando o roque grande sem esquecer do grande plano branco, que vai ser buscar essa iniciativa aqui em cima do rei preto, né? Criar esse ataque. E o plano das pretas é o oposto. Assim que o rei rocar aqui, eu também vou tentar levar minhas peças, né, para fazer o ataque em cima do rei das brancas. Ou seja, é uma opção onde o material está igual, né? Porém a estrutura de peões é diferente, ela possibilita planos mais vivos, mais agressivos que aquela nossa posição anterior. Então, por isso, essa posição não é considerada empatada, ela é considerada uma posição igualada. Ou seja, tem mais peças, tem estrutura de peões diferente. E o Pachmann ele trabalha esse conceito de uma forma bem interessante, porque é muito comum o jogador achar que qualquer posição que ele está igual no material está empatado com o outro, principalmente quando ele joga com o jogador mais forte. Então ele quer empatar ali com o jogador mais forte, quer conquistar um grande resultado. E geralmente aí às vezes a pessoa fica pedindo empate, fica achando que está empatado lá na hora da análise, aí ela perdeu a posição. Vamos supor uma posição como essa. Estava equilibrada, né? A posição estava ali com equilíbrio, né? E ele acabou perdendo por causa da condução do plano, né? Perdeu no meio de jogo, perdeu no cálculo, né? Se defendeu muito de vez de fazer o seu plano, ou atacou demais sem fazer os lances de segurança, ali, de profilaxia. Acabou perdendo a posição, né? Normalmente, e depois quer ficar lá analisando, defendendo a todo custo a posição. Então, ele traz um conceito de uma forma interessante. Eu gostei do que eu vi no livro nesse ponto, principalmente eu fazendo essa revisão. Apesar de ter sido um livro que eu já li aí há muitos anos atrás, já dei uma relida de novo, e agora estou vendo novamente para fazer esse trabalho com vocês aqui. Essa leitura é muito interessante porque nas duas primeiras vezes que eu li, essa é uma parte que passou assim, quase em branco. Eu acredito que eu não tenha absorvido nada, porque meu nível ainda era mais baixo, tudo. E dando uma relida agora, com o conhecimento aí, a experiência que eu tenho, então é um conceito que ficou um pouco mais claro. Assim. Eu entendi hoje o que ele quis falar. Eu achei os exemplos mais ou menos, né, não concordei tanto com os exemplos. Eu acredito que ele poderia trabalhar mais com o exemplo. Simplesmente ele põe esses diagramas, não mostra nenhum lance e só passa conceito. É bem aquele assim, aquele tira dúvida rápido mesmo, né? Ele faz bem a essa maneira. Põe o diagrama, lança o conceito ali, tá bom. Então aqui eu estou explicando bem a minha maneira, estou montando o diagrama, estou trazendo outros diagramas para vocês e atuais, né? Então estou criando o meu conteúdo aqui em cima disso, né? Mostrando para vocês a forma que eu vejo essa igualdade, esse equilíbrio, a iniciativa. Nós vamos falar de iniciativa. E nós temos uma partida aqui fantástica para analisar. Essa partida vai ser muito importante. Então essa foi a posição número 2 que ele montou. Agora vamos a uma outra situação. Então posição número 3. Eu trouxe essa posição aí bem atual para vocês aí. Memorial Gashmov, né? 2019 aí. Partida jogada em 1º de abril aí. E nessa posição o Calci está jogando contra o Anand, né? E a posição está empatada. Basicamente pela estrutura de peões aqui. Basta o Anand fazer uma defesa um pouco mais
passivo aqui e rapidamente vai igualar essa posição e provavelmente seria um empate. Mas o que realmente o Carlsen ele tem de diferencial aí entre muitos jogadores, né? O Carlsen joga as posições tecnicamente empatadas. Ele insiste, enquanto outros mestres aí acostumam empatar, né? Estendem a mão lá, aceitam o empate, o Carlsen joga. Ele joga os finais, até ficar muito empatado mesmo. Então, esse tem sido um pequeno diferencial, porque geralmente, até por essa ideia da posição estar totalmente empatada, o outro jogador às vezes acaba relaxando. A técnica de finais, pessoal, mais simples que o final aparenta ser, ela tem que ser sempre precisa. Um erro lá na abertura, um erro no meio de jogo, às vezes ele não custa a partida, porque tem tanta possibilidades na posição, o xadrez te reserva tanta possibilidade, que às vezes você ainda consegue recuperar aquele problema, aquela imprecisão, né? Não um erro muito grave, mas assim, uma imprecisão ainda é possível recuperar. E às vezes no final, o final é mais exato, e um mínimo erro às vezes ele custa a partida. Então nessa partida o Anand deveria aqui ter jogado o movimento aqui. Torre C7, uma defesa mais passiva mesmo, proteger a torre branca de entrar na sétima. Se segue o movimento A6, ameaçando torre B7, Anand jogava bispo C8 aqui, né? Foi errado isso, bispo C8. Se segue torre B8 cravando, né? O branco quer fazer pressão. G6 para o rei já ganhar o escape. Bispo F3 batendo no peão D5, rei G7, se bispo toma A6, e aí com certeza essa posição bem empatada, ela vai terminar em empate, né? Assim, tá engraçado falar assim, redundante, né? Então ela realmente vai empatar. O que aconteceu aqui? O Anand nessa posição, ele não se defendeu corretamente, ele jogou um impreciso torre C5. O Carlsen imediatamente aproveitou esse erro, jogou A6, né? Avançou seu peão rumo à promoção e agora ameaçou um terrível torre B7. O Anand jogou o G6 para tirar problemas do rei lá no oitavo. Torre B7, torre cheque, rei H2, torre C2, tentou fazer pressão e contra-ataque. Bispo B5, lembrando que o grande foco do branco é o peão passado. O Anand tentou cravar, criar problemas para o branco. O Carlsen trouxe o rei. Bispo C8, torre B8, rei G7. Se o branco toma, o preto toma, né? Então não teve nenhum problema ali em jogar rei C7. Contudo, é lance branco. E o branco vai ganhar o peão de A7 e vai fazer aquele peão passar. E aí o Carlsen vai manobrando pouco a pouco aqui, não vou analisar a fundo esse final. Ele jogou rei para H2 com o objetivo de fazer esses peões andarem, né? Se o rei ficar aqui cravado, esses peões não vão poder movimentar. E pôs o peão na sétima. Então, a qualquer momento aqui, se o preto cometer um erro, tem aqueles torres, sai e promove, né? H4, F5, né? Lembrando que a torre nunca pode tomar, né, pessoal? Se tomar, acabou a partida, vou promover, né? Então, H4, rei F5, F3, ativou a torre, G3, e agora ele vai lentamente mesmo com a ideia de passagem de rei, ele vai passar o rei branco. Nesse final, após G3 aqui, o Anand simplesmente abandonou, né, a um nível deles aí de super GM lá, um grande mestre. Eles sabem que normalmente aqui o Anand vai gastar vários lances, mas vai acabar perdendo no final. Tem um pouco assim de espírito de luta, né? Na posição acho que daria ainda para jogar, né, a um nível mais baixo, mas ao nível deles aí, eles, né, ele confiou aí que o Carlsen não vai errar e vai vencer esse final, né? Então ele acabou abandonando a partida. Aqui acabou. Ou seja,
uma posição bem empatada, ela acabou, né, se tornando uma vitória. Às vezes pelo simples fato ali de jogar a posição, né, de forçar, está empatado, vamos ver se o nosso adversário vai acertar perfeitamente ali. Às vezes várias horas de partida, então já jogou ali, sentou firme ali várias horas, então a pessoa já pode estar cansada, né? Geralmente no torneio ali, frente a frente com o adversário, a pessoa está nervosa. Então tem vários fatores aí que influenciam, né? Então eu trouxe essa posição aqui bem atual para vocês verem. Então, curiosamente, né, tem essa outra posição aqui do mesmo torneio, esse Memorial Gashimov, né? A quarta rodada, olha a posição que o Magnus empatou. Por coincidência, né, está sendo ele, eu não estou selecionando por ser o Magnus, né? Estou selecionando por coincidência, eu realmente peguei posições. Aqui ele está jogando contra o Topalov, a posição realmente está empatada. A estrutura de peão é a mesma dos dois, só tem a estrutura de um lado, só da ala do rei. Quando tem estrutura dos dois lados, já dá a condição maior de jogo, né? Como aquela posição contra o Anand, que é a segunda rodada do torneio. E por curiosidade, vejamos, observem bem essa posição. Na mesma rodada, a partida abaixo, né? Vou descer um pouquinho aqui, Karjakin, né, contra o Grischuk. Então vou subir um pouquinho aqui. Ah lá, ó. Eles estão jogando quase o mesmo final, né? Até engraçado, né? Então essa posição também terminou empatada. Então, pessoal, o que nós já podemos aproveitar aqui e tirar de lição? Vamos jogar as posições, né? Vamos jogar as posições. Eu vejo que geralmente muitas pessoas jogam ali, às vezes, alguns lances, começa a cair no final, ela já fica ansiosa, tudo lá e quer empatar. Não, vamos jogar os finais, né? Eu acho que é uma grande lição ver aí um super torneio aí, 3 partidas que eles estão jogando os finais até o último ali, até o máximo, né? E, geralmente nós reclamamos muito que os GMs acabam empatando partidas muito cedo ali na abertura, né? Aqueles famosos empates de salão. Não, mas aqui nós estamos vendo situações que eles estão realmente jogando as partidas, né? A partida toda ali, estão buscando mesmo, quem sabe, sem a vitória lá, né? Então é um exemplo, né? Eu não vou discutir os lances anteriores, que não vem ao caso. Eu estou mostrando para vocês verem estruturas onde realmente a posição ela pode ser considerada empatada mesmo, de verdade. Então nós temos aquela posição lá, número 2, que ela está equilibrada, onde tem muitos peões, né, muitas peças, vários planos ali para os dois lados. É uma posição equilibrada, porém com muito jogo ainda. E temos a posição como essa, que é realmente completamente empatada. Então eu trouxe essa aqui para mim eu considero bem mais empatada mesmo. Agora nós vamos mostrar realmente como quebrar esse equilíbrio, essa questão da igualdade, essa questão do equilíbrio, como destruir. Realmente o livro trata disso, né? Ele fala o equilíbrio e sua destruição. Aqui ele traz um exemplo, para mim, um dos mais didáticos que eu já vi, assim, não só sobre esse tema de equilíbrio. Eu, inclusive, classifiquei lá no início do vídeo como um ataque prematuro, né? Um ataque muito cedo. Nós vamos ver aqui uma partida entre Mech e Mof, 1855, né? Eu estou trazendo as minhas análises aqui, né? E vamos lá, pessoal. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4, peão toma, bispo C4, gambito escocês, bispo C5, e o branco joga aqui cavalo G5. Nesse momento, eu peço para vocês aí, até parem o vídeo, pessoal, dê um pause, reflitam. Vocês acham que esse ataque aí, ele é correto, né? E principalmente, será que o preto errou a tal ponto para permitir esse ataque ser correto? Eu sei aí que muitas pessoas estão assistindo o vídeo
sabem que esse ataque tecnicamente é incorreto. E aí vale a reflexão. Se eu não errei nada, se eu sei que está tudo certo na posição e meu adversário está vindo me atacar, ele está cometendo um erro. E o Morph aqui, ele exatamente vai aproveitar esse ataque prematuro, principalmente ataque de abertura. Ele vai aproveitar esse ataque prematuro do seu adversário. E aqui o Pacman classifica isso como uma tentativa de romper o equilíbrio da posição. Nesse momento, ambos os jogadores não cometeram nenhum erro, né, com o cavalo em F3, não cometeram nenhum erro grave, e a partida está no equilíbrio, ela está totalmente igualada ali, está equilibrado. Então essa é uma tentativa de romper o equilíbrio, porém uma tentativa incorreta, porque na abertura o plano de jogo do branco consiste em terminar o seu desenvolvimento de peça. Então ele está vindo de forma agressiva, mas prematura, muito cedo. O Morph aproveitou esse erro com o cavalo H6 desenvolvendo a sua peça, né? Ele vai aproveitar esse erro sim. Existia uma segunda defesa com o cavalo E5, mas o grande erro desse lance é que o preto não está cumprindo o seu plano de jogo, que seria desenvolver as peças. Se eu posso defender um ataque com desenvolvimento, geralmente isso vai ser melhor. Não é uma regra fixa, viu, pessoal? Estou falando uma regra para vocês entenderem. Se der para desenvolver defendendo, pode fazer que geralmente funciona, né? Mas não é nada fixo. Não vejam as regras de forma fixa, né? Nós temos que ter um raciocínio mais livre, mais leve. Então, cavalo E5 seria um lance que não estaria desenvolvendo outra peça, iria defender o ponto F7 e o branco faria essa seguinte combinação: cavalo toma F7, cavalo toma F7, bispo toma, rei toma, dama H5 recuperando o material. E aqui o branco teria uma leve vantagem, porque além de ter perturbado um pouco o rei preto, aí, deixou o rei preto um pouco exposto, ele tem a dama desenvolvida e as pretas não tem nada, né? Diferente da variante que vai cair no jogo. Vejamos a variante da partida. Quando o Morph defende essa ameaça prematura com o cavalo H6, ele põe mais uma peça em jogo. E o branco vai fazer a mesma combinação. Cavalo por F7, cavalo por F7, bispo cheque, rei toma, dama cheque novamente, G6 e dama toma bispo. A grande diferença dessa posição é que o jogador das pretas desenvolveu o cavalo, então uma peça saiu, essa torre entra em jogo rapidamente, tem uma peça ainda desenvolvida, ou seja, o cavalo manteve-se desenvolvido, e o preto vai joga movimento D6 aqui. Ele está desenvolvendo a segunda peça, e se nós observarmos, o branco tem só a dama em jogo, ainda ele não desenvolveu as outras peças. Ou seja, aquele simples movimento de cavalo H6, que parece ser estranho, cavalo na borda, né? Ele está sendo um movimento de desenvolvimento. É ruim pôr o cavalo na borda se não tiver nenhum motivo. Aqui, cavalo na borda foi para defender F7. Então não tem problema algum, certo? Ele está defendendo o ponto F7. Aqui esse cavalo não vai ser capturado pelo bispo e vai dobrar a estrutura de peão. Então não se preocupe se você tiver um bom motivo para quebrar aquela regra. Então, movimento D6, né? Foi jogado D6, dama B5. O branco não deveria, em hipótese alguma, dar cheque em D5. Perda de tempo total. Só ajuda o preto a desenvolver o bispo e a dama vai sair de novo. Então nós estamos na abertura e nosso plano de jogo é desenvolver as peças. Então, ou seja, nessa posição aqui, nós podemos dizer
que o equilíbrio, né, ele foi rompido, né? A posição antes lá do cavalo G5 estava equilibrada. Aqui terminou a combinação, né? E vamos fazer uma avaliação. Esse equilíbrio rompido, né, destruído, ele ficou a favor de quem? Do branco ou das pretas? Muitas pessoas vão pensar que o equilíbrio ficou a favor do branco, porque o rei preto está exposto. Mas nós temos que entender o seguinte conceito. O rei está exposto e corre perigo se tiver peças para atacar. Tem peças brancas aqui atacando esse rei preto? Eu não vejo peças atacando o rei preto. Esses cheques possíveis de dama aqui são todos lances fraquíssimos, que só favorecem o desenvolvimento das peças pretas. Ele só favorece. Então o lance é do preto ainda, não podemos esquecer disso, o movimento é das peças pretas. Ele jogou torre E8, ou seja, fica bem claro que o equilíbrio foi rompido em favor das pretas, porque eu tenho uma torre jogando, batendo em um peão, meu adversário também está com o rei exposto, então não é somente meu rei que está tecnicamente exposto, o rei branco ainda está no centro, meu bispo está jogando, meu cavalo está jogando e minha dama levemente aberta. Ou seja, eu tenho peças melhores colocadas que o meu adversário, melhores desenvolvidas. E o branco já tem algum problema a ser resolvido. Ele nem pode continuar o ataque que ele fez. Nem tem ataque. Né? Ele nem tem nada para atacar. Ele tem que tirar o rei do centro e tem que desenvolver suas peças. E aqui nós vemos que o preto tem iniciativa, porque se o branco tem que se defender, então quer dizer que o adversário está atacando. No torre E8, um simples lance de desenvolvimento gerado pelo cavalo H6 lá, né, já está fazendo pressão no branco. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, manda um comentário lá no vídeo lá. A gente tenta aí solucionar. O branco jogou dama B3, interroga, né? Aqui o Pacman comenta até da seguinte maneira, ele fala que quem está acostumado com os princípios básicos da estratégia não faria esse dama B3, porque o branco, né, está atacando sem terminar o seu desenvolvimento, sem deixar o seu rei em segurança. Não é hora de atacar. É hora de defender o rei, é hora de desenvolver. Após dama B3 interroga, o preto joga D5 e está cravado. O branco não pode tomar o peão de D5 de peão e muito menos de dama, o que ele entrega a dama. Porque está cravado e não pode recapturar a dama. Então D5, o preto basicamente ameaça ganhar o material. Deixar dois peões centrais ali fortíssimos incomodando o branco. O jogador das brancas jogou aqui movimento F3, interroga também. Ele foi tentar manter o seu material. O ideal é reconhecer que seu plano não funcionou, abandonar o peão e rocar. Esse seria o plano correto estrategicamente para o branco. Vê que errou, faz parte. Errar faz parte aí, né? Eu rocar e vamos seguir a partida. O branco jogou interroga em F3. As pretas responderam com cavalo A5. A ideia de cavalo A5 é tirar a dama aqui da cravada. Ele jogou dama D3, reforçando a defesa do peão. O preto jogou jogou peão, tom, peão. Peão, tom, peão. E dama H4, cheque. Fazendo um dupla ameaça aqui com a pressão de dama e torre em E4. Atacou o rei. G3 para tentar defender. E torre toma E4. Pessoal, jamais tomar esse peão de dama. Né? Eu vou ficar no final de 6 peões contra 5 do branco. Mas esse seria um erro gravíssimo. Porque o branco possui a iniciativa e ele precisa da dama para atacar esse rei exposto.
Então não tome de dama, tome de torre. Nós temos que aproveitar a posição do rei adversário. Dama F2, rei F2, dama E7. O plano do preto foi dobrar aqui, manter a defesa da dama na torre e fazer pressão lá embaixo no rei. Nesse momento, após o movimento dama E7, o branco jogou cavalo D2, interroga. Apesar do branco estar tentando desenvolver uma peça, o movimento bispo D2 seria melhor por manter uma defesa no ponto E3 e E1. Mesmo com um peão a menos, a proposta de troca de torres, e trocas de damas seriam muito bem-vindas para o branco, pois o branco estaria trocando peças atacantes. Então, uma forma de reduzir o ataque do nosso adversário é trocando peças atacantes. Então, seria um benefício aí o branco. Cavalo D2 interroga porque o bispo perdeu a conexão com E3 e muito menos existe conexão para a torre E1 aqui, Existem essas defesas para poder fazer esses lances. Após cavalo D2, o preto jogou torre E3, atacou a dama. O branco jogou dama B5, tem que defender o ponto E2. Não é possível tomar em D4, porque possibilitaria a invasão em E2 e, consecutivamente, o branco aí entraria em rede de mate. Se o rei fosse para baixo, ele já teria muitos problemas aqui. Vou colocar F2 mais fraquinho mesmo, só para vocês verem, já teria rede de mate. Já teria aí problemas, ele estaria tomando mate na posição. Se eu dou cheque, o rei sobe aqui para casa G1. Novamente eu tenho simples dama cheque. Defende de dama, troco as damas e cai uma torre inteira. Aqui era cheque, viu, pessoal? Não façam lance irregular aí, Então, troco as damas aqui, ganhei material de novo, Então, assim, tá muito difícil aqui para o branco. Simplesmente, o movimento torre 3 ele é sutil e muito forte. Então, o branco sabe da necessidade de defender o ponto E2, manteve a dama em B5, procurando defender. Aqui o Morph jogou C6, sacrificou o cavalo, pois se a dama tomar o cavalo, novamente nós temos torre cheque e vários lances. Se rei F3 mate, o bispo está defendendo o ponto G4. Se rei F1 cheque, rei sobe, mate de novo. Se o rei desce para G1 direto, dama E3, o rei sai e mate. Ou seja, a dama não pode sair da vigia do ponto E2. Então ele jogou dama F1. Jogou dama F1. E aí seguiu o sacrifício de bispo H3, o desvio aí do Morph, jogando com muita precisão e muita classe. Se a dama foi para D1 exatamente para manter a defesa do ponto E2. Se a dama toma H3, torre cheque. Se o rei vai para G1, nós temos aquele mesmo mate aqui, Vou usar o mesmo mate de dama E3. Se o rei subir para F3, dama cheque, rei G4, H5. E tá perdidaço também o rei aqui, já tem que começar entregando a dama, porque esse rei H4 leva mate em dama E7. Então, se entregar a dama não tem mais sentido analisar, perdeu tudo. Ou seja, a dama não pode aceitar o bispo, porque também fica perdido. Então, ele jogou dama D1. Então, ele jogou aqui torre F8, ameaçando aí um lance determinante, que é um cheque descoberto. E após esse lance, o branco aqui simplesmente jogou cavalo F3, rei E8, dupla ameaça no ponto F3, fora o resto aqui da partida. Então, nesse momento, o Mac aí abandonou. Foi uma partida aí, um massacre aí do Morph, exatamente porque o Mac veio com ataques prematuros, ataques cedo na abertura, antes de terminar o seu desenvolvimento.
Então essa partida ela mostra muito bem essa forma aí que o jogador das brancas rompeu, né? Ele destruiu aquele equilíbrio que existia lá no início. Ele rompeu aquele equilíbrio. Estou voltando os lances aqui rapidamente, né? Então essa posição aqui é a nossa posição base. Tá tudo igual. O branco poderia seguir com roque, poderia seguir com C3, vários lances aí bons, né? E ele seguiu com um ataque muito cedo, sem terminar o seu desenvolvimento, ou sem acelerar o desenvolvimento de suas peças, e aí insistiu com uma combinação duvidosa e incorreta. Acabou que o preto terminou bem melhor desenvolvido e ganhou essa grande partida. Uma partida muito bonita aí do Morph, muito instrutiva. É uma partida que eu gosto muito, né? Apesar de ser uma partida bem antiga, né? E aí, para completar o nosso estudo, né, o Morph põe essa partida lá com as análises dele, né? E ele encerra o capítulo falando sobre ataque e iniciativa. Então, ataque basicamente, né, é se lançar para o ataque, é ter número de peças aí superiores, ter superioridade em ação, né? Ter peças superiores para atacar mesmo, né? Ter um maior número de peças atacantes, ter peças melhores colocadas. Então ele fala sobre um ataque direto. É simplesmente ir lá e atacar. E ele fala sobre a iniciativa. É um conceito aí que merece também, no mínimo, aí um vídeo do tamanho desse que eu estou fazendo. Não vou entrar muito detalhe na iniciativa, porque senão o vídeo ficaria de 2, 3 horas. Porque a iniciativa também é uma coisa bem complexa e necessita de bastante explicação. Mas eu trouxe um exemplo aqui para nós conversarmos sobre a iniciativa. Então vou pegar esse exemplo. Então esse aqui é o nosso exemplo sobre iniciativa. É uma partida aí 2017 Aronian, né, contra um jogador que eu não vou nem falar o nome, que vai sair, não vai prestar, né? O nome dele ali complicado, né? Então vamos lá. O Aronian está com peças brancas, ele já rocou, o adversário não. Então o Aronian ele tem uma pequena vantagem, que ele rocou, está com as peças tão desenvolvidas quanto seu adversário. Acredito que em números aqui está equilibrado, porém ele quer aproveitar essa vantagem do rei do adversário estar no centro. Ou seja, ele tem uma vantagem e ele quer mantê-la, e para mantê-la é através da iniciativa. E para isso, ele tem que criar problemas para o adversário dele a quase todos os lances. Se ele não criar problemas, o adversário vai conseguir basicamente jogar um bispo E7 seguido de roque. E essa iniciativa, iniciativa aqui de desenvolvimento, que é um dos exemplos de tantas que nós temos aí de iniciativas, ela vai desaparecer. Esse aqui é um exemplo de iniciativa temporária, ela vai sumir. Nós temos outros tipos de iniciativa, não vou entrar em detalhe, vou usar esse como exemplo. Então, Aronian jogou D4. A ideia do Aronian é abrir o centro aqui rapidamente e para manter esse rei no centro. O adversário tomou, cavalo toma D4, torre C8 atacou a dama. Né? Lembrando, nós temos um peão atacado, atacou a dama, dama E2, está caindo um peão. Eu acredito que o adversário não quer deixar esse equilíbrio material cair, ele não quer jogar bispo E7, perder 1, 2 peões para rocar, ele não quer fazer isso. Então ele vai lá e joga A6 para manter o seu peão, manter a igualdade material. Nesse momento, o Aronian joga torre D1, um raio X aqui na dama, uma pressão em cima da dama. Seu adversário joga bispo C5, Aronian volta o cavalo, né? Ele volta o cavalo, faz uma pressão aqui no bispo, o adversário dele jogou bispo E7. Nesse momento, caso o adversário dele jogasse roque, na pior das hipóteses, o Aronian já teria aí conquistado
aquela vantagem do par de bispo, né? Tem que tomar de torre que está cravado, viu, pessoal? Na pior, ele conquistaria essa vantagem. Fora que está estranho essa posição do cavalo e ainda posso fazer alguma pressão aí, né? Ganhar uns templos em cima da torre. A posição não está muito agradável para o preto. Então o adversário, após bispo C5, cavalo B3, ele bispo E7. Ele não quis perder ali seu par de bispo. E aqui o Aronian fez um brilhante torre D3. A ideia do Aronian é bem simples. Se o preto rocar, ele jogou dama C7. Se o jogador das pretas rocarem, o que vocês acham que ele jogaria agora? Ele jogaria agora dama D1. Ele colocou aí duas pressões, né, em cima do cavalo, dois ataques. Se jogar um movimento aí para defender o cavalo, como exemplo, torre C7, leva aí o intermediário bispo F4. Movimento E5 não funciona para fechar o ataque, porque bispo toma e a dama está caindo. Ou seja, se torre D3 da Aronian não permite o movimento roque. Se rocar, perde material. Então o adversário jogou dama C7. O Aronian, como eu falo assim, possui, né, a iniciativa e ele não pode se dar o luxo de fazer lances simples, pois a iniciativa vai desaparecer. Então ele bispo F4, mais um ataque, mais uma pressão no campo inimigo. E nessa brincadeira ele está terminando o seu desenvolvimento. O preto defendeu com o cavalo E5. O movimento E5 não era permitido. Ele permite bispo H3 com vantagem decisiva para o branco, né? Então não permite esse lance. Ele jogou cavalo E5. Torre C3 atacando novamente a dama. Não jogando um simples lance calmo que poderia possibilitar o adversário terminar o seu desenvolvimento. Eu acho que torre D2 nem pode rocar, tá estranha essa posição aqui. Se rocar ainda leva esse e tem cara de tomar um torre na sétima, alguma coisa aí. Ainda no mínimo tá estranho pro preto, mas já seria um lance calmo. Então ele jogou um lance mais agressivo, torre C3, atacou a dama, não posso rocar. Dama sai, dama H5, ó, novamente mais pressão, ou seja, a iniciativa aqui está sendo mantida, pois a cada lance o Aronian está criando problemas ao seu adversário. Então, assim, quando a iniciativa ela é temporária, ela é baseada em desenvolvimento, alguma coisa assim, você tem que estar sempre criando problemas para o adversário, né? Até que você troque essa iniciativa por alguma vantagem. Exemplo, aquele momento que ele poderia capturar o bispo em C5 com o cavalo e o adversário poderia rocar, eu troquei a iniciativa pelo par de bispo, eu troquei a iniciativa pelo material, por um peão, eu troquei a iniciativa, vamos dar um exemplo, por uma torre na sétima ali incomodando e o adversário na posição passiva. Então vocês têm que entender que as vantagens trocam, elas vão se transformar no decorrer do jogo. Ainda mais que essa é uma vantagem temporária, ela pode acabar, né? Se ela não acabar, a tendência aqui é que o preto vai acabar perdendo aí material, vai perder alguma coisa. Ele jogou dama H5, bispo D6, torre toma torre, bispo toma, torre D1, não permite rocar novamente. Se o preto ousar em rocar, torre toma D6, dama toma e toma E5 e novamente o branco conquistou vantagem. Duas peças pela torre, né? Ele tem duas peças pela torre, o famoso 2 por 1. Então a iniciativa se transformou em uma leve vantagem material aí, mas o bastante ainda para estar buscando uma vitória. Então após torre D1, outro lance que incomoda o branco, o preto não pode rocar.
jogou bispo C7, defendeu o bispo, cavalo A5, outro lance buscando iniciativa. O cavalo não pode ser capturado, porque segue bispo toma E5, atacou a dama, atacou G7. E após esse, se o preto rocar, leva bispo toma cavalo, bispo toma bispo, cavalo C6. Novamente o branco ganhando material, né? E aí o preto então jogou bispo D7, Aronian tomou o cavalo, bispo tomou, torre toma D7. Sacrificou a torre, porque o rei vai sair por centro do tabuleiro, vai dar uma volta aí, vai fazer uma excursão no centro do tabuleiro, com damas aí e várias peças, vai ser difícil aí. No mínimo ele capturou um bispo, capturou um peão, já foi 4 pontos por 5, né? A torre 5, 4 pontos aí do bispo e o peão. O rei D6, bispo aí ameaçou junto com a dama E6, mais um problema aí para o preto. Torre 8, cavalo cheque, rei C6, B4, o movimento B4 aqui é tanto para dar um apoio aí para o cavalo, quanto para o rei não ter nenhum escape. Lembrando que após o B4 não é possível tomar o cavalo, pois vai perder a torre, né? E novamente aqui na pior, o branco está em um final com um peão a mais, né? Na pior aqui, né? Rei exposto, peão a mais. Basicamente, não vou trocar as damas ainda, pessoal, né? A troca de damas aqui tem que pegar mais alguma vantaginha, bispo de cores opostas, né? Então vai depender se eu ganhar pelo menos mais um peão aqui, né? Pelo menos mais alguma coisa. Então jogou B4, o preto jogou torre F8, dama E7, está mantendo a pressão sobre a torre, então o cavalo continua sem poder ser capturado. Bispo D6, cavalo cheque em A5, rei B6, dama toma o peão. Nesse momento o Aronian conquista aí o segundo peão, né, de vantagem. Torre 8, dama D7, bispo toma o peão, cavalo C6, dama D6, tomou a torre, tomou o cavalo. Houve aqui essa troca, né? Então o Aronian recuperou aquele material sacrificado daquela qualidade. Ele está num final aí de 5 peões contra 4. Contudo, dessa vez ele tem aqui peões, né, passado. No caso seria um peão passado, mas o peão de F também é um bom candidato aqui a virar 2 peões passados. O Aronian jogou cheque, dama B7 e ele resolveu trocar. Algumas pessoas, né, criticam esse lance porque acreditam que manter a dama seria melhor, mas essa troca de damas já é o bastante para vencer, desde que jogue um final aí bem preciso, né? O preto tem chances de empate? Tem. Ele teria boas chances de empate. Porém, o branco está melhor e ele vai conduzir o final pouco a pouco, né? E ele aí, como um GM aí de 2.700, já teve 2.800, sabe muito melhor aí do que muitos jogadores jogar muito bem esse final. Então ele seguiu aí com F4, confiou no final dele. Rei C6, Rei F2, A5, Rei F3, A4, Bispo F5. Ameaçou aqui o peão para pelo menos criar um buraco na posição. H6, Bispo G6, Rei D7, E5, Bispo C5, Bispo D3. Não vou entrar muito em detalhe no final. Estou mais mostrando o final para vocês mesmos. Rei C6, Bispo C2. É interessante o bispo ficar batendo nesse ponto A4, porque nunca permite movimento B4 que cai o peão. Então, aí ele jogou Rei D5, cheque de novo, Rei C4. Atacou o peão por trás, então novamente não pode avançar que vai cair. Aí mexeu o bispo G1, H4, defendeu seu peão. Rei C5, bispo E8, mantendo a mesma ideia. Bispo D4, H5, o peão vai avançando.
bispo C3, rei E4, bispo E1, G4, bispo D2, rei F5. Eu acredito que o plano dele aqui seja preparar aqui uma investida do rei para capturar esses peões, além de simplesmente apoiar o movimento G5 também, que aí criaria um segundo peão passado. O branco aqui jogou A3, G5, B4, bispo lá bloqueou 100% aqui a possibilidade do avanço. Rei D5, tomou, bispo cheque, o rei saiu para C5. Rei E4 para começar a avançar e 2 peões passados aí apoiados. O preto está completamente perdido na posição e abandonou. Então essa partida aí do Aronian deu aí para nós uma ideia sobre essa iniciativa, né? Que tem esse lado também. Essa iniciativa aqui foi temporária. Então ele tinha ali a posição do rei do adversário no centro. E para aproveitar ela, ele não podia dar sossego para o adversário. Ele tinha que criar problemas ao adversário lance a lance, né, não deixando ele terminar o desenvolvimento, para conquistar alguma vantagem. E ele conquistou aquele peão a mais, né, mesmo que seja no final de bispo oposto. E ali ele tinha garantia, assim, ele confiava nele que ele jogaria o final, converteria esse final em uma possível vitória. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo aí 3 do livro Estratégia Moderna, né? Essa crítica e análise ao livro. Eu tentei trazer aí bastante conteúdo aí extra, tentei adicionar bastante coisa. Ele redige ali uns 2 parágrafos sobre iniciativa, não põe nenhum exemplo. Então eu trouxe esse exemplo para vocês verem um exemplo de iniciativa, né? Eu acredito que aquela partida do ataque prematuro é muito rica. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Né? Vamos me ajudar aí. Vamos divulgar o curso de meio de jogo. Quem tiver interesse pode comprar. Vai ser caprichado, vocês vão gostar. Né? Beleza? Então, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.